sobre vários assuntos, inclusive sobre essa polêmica para o retorno das aulas presenciais. Alô, Berimbau, é com você. Exato, Lúcio. Trazendo aqui as informações, vamos direto à capital do estado, vamos direto a Curitiba. Acredito eu que o Artagão esteja na capital do estado, em Curitiba. Vamos trazer aqui informações. Artagão, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia aos nossos amigos, ouvintes da nossa querida Rádio Nova Era. Estamos aqui da capital, nesse momento aqui do nosso gabinete, o gabinete que está funcionando com limitações, mas continua funcionando. Eu venho agora da Secretaria da Agricultura, acabei de realizar uma audiência lá com o secretário Norberto Ortigara. Estamos aí, Berimbau, com todos os cuidados necessários, mas dando continuidade ao nosso trabalho. Artagão, estava acompanhando ontem uma sessão remota da Assembleia Legislativa do Paraná, até por isso eu solicitei hoje a participação aqui do Artagão, e o Artagão fez lá um pronunciamento preocupado com essa questão, e os pais também estão muito preocupados com esse debate em relação ao retorno às aulas. Houve uma informação de que teria um termo, que os pais seriam responsáveis se houvesse lá qualquer problema com o filho em relação à pandemia, depois que teria já uma data para o retorno às aulas, e o Artagão fez uma fala justamente demonstrando a preocupação nesse sentido, né? É verdade, Berimbau. Nós estamos vivendo um período onde já temos diversas preocupações. Nós já temos tomado surpresas a cada dia, preocupações a cada dia, situações delicadas para o nosso dia a dia, e além de todo o cuidado e preocupação que a gente tem com a questão da pandemia, do próprio coronavírus, né? E fomos informados, recebemos a notícia na última semana, dada através de uma entrevista do diretor-geral da Secretaria de Educação, que a comissão formada a nível de governo do Estado, a nível de grupos representativos para projetar e programar o retorno das aulas no Estado do Paraná, estaria sinalizando este retorno para o mês de setembro. Claro, na entrevista ele dizia que deveriam ser adotados e seguidos os protocolos de segurança e que haveria limitação de alunos na sala de aula, que os pais que não quisessem não teriam a obrigação de mandar os seus filhos para os colégios. Mas, sinceramente, Berimbau, o meu pronunciamento ontem foi no sentido de afirmar categoricamente que eu acho que qualquer decisão neste sentido de retomada das aulas só pode acontecer, essa decisão só pode ser tomada quando nós tivermos todas as condições de segurança necessárias para os nossos alunos, ou seja, para os nossos filhos, também para os professores e servidores que trabalham nas escolas. Afinal de contas, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em escola, em colégio, nós não falamos apenas da sala de aula. Nós falamos de uma série de outras preocupações que têm que existir, começando, por exemplo, com o transporte escolar. Na sala de aula, dizia o diretor-geral Glaucio, que seria garantida uma distância mínima de 1,5 metro. Tudo bem, você até pode fazer isso na sala de aula. Mas como você faz isso no transporte escolar? Como você mantém esse distanciamento, Berimbau, dentro de um ônibus, de uma van, de uma Kombi, que muitas vezes vem totalmente lotada e você não tem como fazer com que este volume de alunos diminua? Seria o Estado ou os municípios capazes de duplicar ou triplicar a frota circulante do transporte escolar? Certamente não, ainda mais no momento que nós estamos vivendo de crise econômica. Outra coisa, esses alunos que estarão em sala de aula, quando eles forem ao banheiro, como será a utilização desse banheiro? Nós teríamos equipe suficiente de limpeza para poder limpar o banheiro a cada utilização de um aluno?
para que a gente tenha segurança de que no próximo momento o outro aluno a utilizar encontraria um banheiro totalmente higienizado, a torneira, o vaso sanitário, a maçaneta da porta? Ora, isso é muito difícil, Berimbau. Isso é quase impossível de ser feito. Outra preocupação, dizia na entrevista que metade da turma teria aula presencial num dia e a outra metade teria aula online neste mesmo momento. Aí eu pergunto, se o professor estiver dentro da sala de aula, dando aula, aquele professor, principalmente dos anos fundamentais, que é o mesmo professor para todas as matérias, como ele fará para, ao mesmo tempo, estar dando aula em sala de aula e estar dando aula no sistema digital? Como ele estaria disponível para responder às perguntas dos alunos que estariam acompanhando em casa e, ao mesmo tempo, dar aula em sala de aula? Ou seja, é algo muito, muito improvável de ser feito nas condições de qualidade que são necessárias para a nossa educação e com a segurança. E não bastasse essas questões de dentro do colégio, teriam outras que poderiam ser colocadas, Berimbau. E quando esses alunos voltassem para casa, você sabe, Berimbau, quantas e quantas vezes os filhos da gente, quem é pai sabe disso, às vezes voltam para casa porque pegaram lá um piolho de um amigo dentro da sala de aula, não é verdade? Quantas vezes acaba tendo esse tipo de situação e de repente a criança volta para casa e daqui a pouco o irmão também está com o piolho, o pai está com o piolho, a mãe está com o piolho, porque o aluno trouxe da sala de aula. Essa mesma situação poderia acontecer com o coronavírus. Se de repente essa criança fosse ao colégio e lá tivesse algum contato com o amiguinho, com a amiguinha, e trouxesse para a sua casa a contaminação, talvez a criança tenha menos risco de complicações. Mas o pai, a mãe, o avô e a avó, que muitas vezes moram na mesma casa ou na mesma propriedade, esses teriam um grande risco de contaminação e de ter um agravamento da sua condição de saúde. Então, meu pronunciamento ontem, Berimbau, foi no sentido de deixar claro, desde já, a minha discordância desse pensamento, fazer um alerta com relação a esta sugestão de data e, naturalmente, depositar a minha confiança no secretário de Saúde, secretário Beto Preto, e também no secretário de Educação, secretário Renato Feder, no sentido de que eles não tomem nenhuma atitude precipitada, e até agora não foi tomada nenhuma, Berimbau. Todas as medidas adotadas pelo governo do estado foram medidas que nos deram, a nível Paraná, uma certa tranquilidade, sobretudo para o atendimento da população na questão de saúde. Não tivemos até agora, e esperamos que não aconteça, a superlotação das estruturas hospitalares, não tivemos o colapso do sistema de saúde. Inclusive inauguramos hospitais importantes, como foi aí o Hospital Regional de Ivaiporã, como foi o Hospital Regional de Telêmaco Borba, também o Hospital Regional de Guarapuava. Então eu acredito muito no equilíbrio e na responsabilidade dos dois secretários e do próprio governo do estado. Mas eu fiz questão de deixar claro o meu posicionamento de contrariedade, a minha manifestação de alerta, porque sem dúvida alguma, o momento que nós estamos vivendo é um momento de alto nível de contaminação, de alto nível de confirmações de casos a cada dia. Inclusive na semana passada, em um dia, se não me falha a memória, na última quinta-feira, foi o dia de maior número de mortes até agora já registrada, que foram 71 mortes em um único dia. Então eu fiz questão, Berimbau, através da oportunidade que eu tive de usar o horário na sessão online, de posicionar aquilo que eu tenho ouvido, recebido de feedback, recebido de informação de muitas pessoas do interior, e de deixar clara a minha posição de contrariedade a qualquer definição de data neste momento. Só podemos falar de uma data no momento em que nós tivermos absoluta segurança.
Se a Assembleia Legislativa não pode fazer a sua sessão presencial, se os tribunais de justiça não estão fazendo as suas audiências presenciais, se existem uma série de restrições em todas as atividades comerciais, muitas pessoas trabalhando home office, como é falado, trabalhando em casa, em número menor de pessoas nas empresas. Como nós poderemos pensar neste momento de projetar o retorno das atividades escolares? Não é possível, não é razoável, e eu deixo pública aqui a minha manifestação de preocupação e contrariedade a qualquer definição de data neste momento. E até para tranquilizar aqui os pais, ontem a Secretaria de Estado da Saúde informou que integra o comitê que discute o retorno presencial das aulas, que é composto com os representantes do governo. Aí diz aqui, ó, o debate vem sendo feito a partir da avaliação dos protocolos de segurança e viabilidade. Não há, no momento, nenhuma previsão de data para esta retomada. Então, sim, só essa nota que foi publicada aqui pelo governo do estado revela que se alguém estava com intenção de fazer algo aí de forma precipitada, isso será de forma bem mais pensada a partir de agora, o que dá mais tranquilidade aí aos pais, né, Tragão? Sem dúvida, esse é o nosso objetivo, esse é o sentimento que nós recebemos dos pais, dos professores, dos servidores, das lideranças políticas com quem nós conversamos desde a semana passada, e é justamente isso que a gente quer. O nosso papel aqui, Berimbau, além da canalização de obras, além da liberação de recursos, viabilização de projetos, é também fazer ecoar o sentimento da população, fazer e dar voz àqueles que muitas vezes estão lá no dia a dia, na atividade, e que muitas vezes não têm a oportunidade de trazer ao conhecimento do poder público os seus anseios e os seus sentimentos. Foi isso que nós fizemos ontem, né? Foi por isso que nós fizemos essa nossa manifestação, conscientes e certos de que o governo até aqui tem tomado medidas certas, medidas equilibradas, medidas que trouxeram ótimos resultados para o estado do Paraná, e que naturalmente, às vezes, um pensamento que possa surgir, uma ideia que possa ser colocada, mesmo que de forma preliminar, ela pode e deve ser reavaliada se efetivamente o sentimento da maioria da população não for nesse sentido. E é justamente isso que a nota da Secretaria de Saúde tem demonstrado, e que o próprio diretor-geral da Secretaria de Educação também afirmou que era uma data sugestiva, mas que ela dependeria do aval da Secretaria de Saúde. Mas nós entendemos e fizemos questão de colocar publicamente essa nossa manifestação no sentido de que projetar uma data nesse momento é muito prematuro. Realizar os estudos, promover o debate, pensar nas alternativas de como fazer, eu acho que isso é muito importante e deve ser feito. Agora, falar nesse momento de que estamos pensando nesta ou naquela data é realmente uma medida ainda um pouco precipitada, e por isso ela precisa ser com mais profundidade analisada. Artagão, estou vendo aqui, o Artagão tem um site que é também uma forma de prestar contas para a comunidade. Quem quiser acessar lá o site do deputado Artagão, lá tem inclusive a busca por municípios, o que o parlamentar tem viabilizado para cada município do estado do Paraná. E eu estou observando aqui nos últimos 2 meses, praticamente todas as cidades da região Vale do Ivaí receberam recursos, tiveram convênios agilizados. Então é esse trabalho que mesmo em pandemia, de forma segura, esse trabalho continua, né, Artagão? Sem dúvida, Berimbau, nós estamos tendo a felicidade, através de diversas secretarias do governo do estado, do governo Ratinho, canalizar a liberação de recursos, através da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Esportes, enfim, infraestrutura e logística, pavimentações, readequações de estradas, na própria educação, investimentos em colégios, reformas, benfeitorias, equipamentos. Realmente, mesmo com toda essa dificuldade que nós estamos vivendo desde o mês de março, em função da pandemia, com as limitações de encontros, de reuniões, de movimentações
que promovam a aglomeração de pessoas, ainda assim nós estamos com a nossa equipe, mesmo que eventualmente nas suas casas, cada um dos nossos assessores permanentemente tem acompanhado a evolução e o andamento dos processos, de forma individualizada. Muitas vezes eles vão até as secretarias, conversam com um ou com outro servidor de cada secretaria, no sentido de buscar informações, de cobrar agilização, e isso tem nos feito poder compartilhar todas essas boas notícias com os municípios do Vale do Ivaí. Realmente, todos os municípios que nós representamos, sem exceção, que nós temos uma atuação direta com o prefeito, com o vice-prefeito, vereador, ex-prefeito, lideranças, que nós temos um compromisso de canalização de recursos, a gente tem conseguido fazer isso de forma permanente, constante, dando resposta àquilo que a população espera do nosso trabalho. Artagão, só para finalizar, aqui nós temos um pedido que foi feito, inclusive, ao deputado Artagão, sobre as rodovias aqui da região, rodovias esburacadas, muitos problemas que foram herdados aí pelo governo de Ratinho Júnior. Até o Artagão dizia lá naquele momento que, né, esse pedido tinha sido feito, a cobrança estava sendo feita, que o governo tinha que organizar, porque realmente tinha herdado alguns problemas nesse sentido, e agora a gente tem a boa notícia aí das rodovias sendo todas consertadas aqui na nossa região. Há uma perspectiva, inclusive, divulgada dias atrás, de uma possível duplicação entre Mauá e Pitanga. Então, pensar no futuro, desenvolvimento, e essa vai ser a busca, né? Não tenha dúvida. Nós alertávamos sobre isso no passado, inclusive o problema que tinha ocorrido no processo licitatório, que uma mesma empresa tinha vencido mais da metade dos lotes do Paraná, e aí não conseguia dar conta de fazer o serviço, apesar da contratação realizada pelo Estado e do dinheiro garantido do Estado para o pagamento dos serviços. Então isso trouxe um certo atrapalho, uma demora bastante significativa no início das atividades de recapeamento, de tapa-buraco, de conservação, mas a Secretaria de Infraestrutura e Logística, o DR, conseguiram superar. Esta empresa acabou abrindo mão ou sendo retirada de muitos daqueles lotes que ela havia vencido no processo licitatório, sendo contratado aquele que ficou em segundo lugar na licitação, e automaticamente com isso as coisas começaram a acontecer e os serviços aí na nossa região já estão sendo realizados, já estão muitas das rodovias sendo recapeadas ou os buracos sendo tapados. E esta previsão aí, que existe um projeto, né, aliás, já anunciado e afirmado pelo próprio governador Ratinho, que conhece muito bem a nossa região, que é da nossa região, de duplicação desse trecho, né, de Pitanga até Mauá e posteriormente a possibilidade de chegar até Londrina, uma possibilidade de uma PPP, de uma parceria público-privada, no sentido de que a gente possa trazer essa duplicação, sendo que as parcerias público-privadas, elas não necessariamente incidem em cobrança, né, Berimbau? Elas podem ser feitas mediante compensações, e é isso que o governador anunciou, que esse trecho nosso seria feito sem nenhum tipo de perspectiva de cobrança. É nesse sentido que a gente comemora, fica feliz e está acompanhando o andamento desses processos. Artagão, queria agradecer aqui pela participação, gentileza da entrevista, por nos informar, trazer aqui resultados para a nossa região. Se tiver mais algum recado, fica à disposição. Berimbau, eu quero agradecer mais uma vez, um grande abraço a você, a todos os amigos do nosso Vale do Ivaí. Estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento e prestação de contas. Obrigado, deputado. Deputado Artagão Júnior, deputado estadual, falando aqui com a nossa reportagem. Primeiro, né, o principal tema é essa questão, então, do retorno às aulas. Isso é um fato que gerou muita preocupação dos pais, que haveria uma data para o retorno às aulas. Depois vazou lá um documento que seria um termo em que o pai assinaria esse termo, se responsabilizando em relação à questão da pandemia, o filho na escola, se fosse contaminado, ou seja, ainda jogando a responsabilidade para os pais. A Secretaria de Educação ontem divulgou nota dizendo que nada disso está ocorrendo, que ocorre apenas um debate, que nada vai acontecer sem que haja segurança para os alunos. E o deputado que tocou nesse assunto lá durante a sessão remota da Assembleia Legislativa falou também aqui a nossa reportagem.
Esta é a Rádio Nova Era, estação de um tempo novo.